E a paz do Senhor seja derramada de forma abundante sobre nossas vidas nessa noite. Chegamos no momento em que vamos abrir a palavra de Deus e ouvir a sua orientação e a sua exposição para as nossas vidas. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e darmos continuidade à exposição dessa carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 14 ao verso 26. A palavra de Deus nos diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar a Deus, nos colocar diante do Senhor. Ó Pai bondoso, Senhor Deus do universo, nós te louvamos de coração com toda a nossa alma, Senhor Deus, porque temos um privilégio tremendo de ser teu povo, de conhecer o Senhor e a tua graça, um privilégio tremendo de estarmos juntos nessa noite para buscar a tua face e adorar o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, de podermos ouvir a tua voz, de podermos, ó Pai amado, parar diante da tua palavra e ser instruído por ela. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, como igreja do Senhor, como famílias, como indivíduos, a compreender a tua vontade para a nossa vida e a andar nessa vontade de forma segura. Abençoa o teu povo e fala ao nosso coração nessa noite. Limpa-nos e lava-nos dos nossos pecados, ó Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos por amor e em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo continua instruindo o pastor Timóteo, o seu filho amado na fé, o pastor responsável pelas igrejas de toda a região da Ásia Menor, pastor ali em Éfeso. Recebe de Paulo as instruções, e nessa última carta, uma carta de apelo, uma carta
de desabafo, uma carta onde o apóstolo Paulo manifesta a preocupação dele com o futuro da igreja, visto a sua consciência de que a hora da sua partida era chegada. Paulo então instrui Timóteo, e aqui no capítulo 2 ele vai falar de dois perigos que sempre rondam a igreja. O perigo externo da perseguição, o perigo de que o diabo levante os impérios do mundo e os governos e os domínios do mundo para fazer intimidar e silenciar a igreja na sua ousadia de pregar o evangelho. E Paulo já havia falado do verso 1 ao verso 13 a Timóteo sobre isso, sobre que ele deveria se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus, sobre que ele deveria ter cuidado, não é, com o seu espírito para não se intimidar por causa da perseguição. Ele queria advertir Timóteo e a igreja de que esses momentos virão sobre a igreja e que essa intimidação, essa tentativa do diabo de silenciar a igreja, ou de calar a igreja, ou de intimidar a igreja por causa do medo do sofrimento, era uma ameaça ao cristianismo. Agora, no verso 14 ao verso 26, o apóstolo Paulo fala de um segundo perigo que sempre ameaça a igreja e que também nós percebemos que ameaça a igreja nos nossos dias, que não é um perigo externo, mas um perigo interno. Não é algo que vem de fora para dentro. O agente não está lá fora, não é o governante sendo instrumento nas mãos do diabo para tentar bloquear a igreja na sua missão de anunciar a Cristo. Mas sim, o perigo está dentro da igreja, é interno, surge de dentro da igreja. Porque temos uma natureza corrompida e caída, e sempre estamos propensos a causar o mal à igreja. E a preocupação de Paulo a Timóteo agora é que Timóteo cuide do seu próprio coração. Pastoreie as motivações da sua alma enquanto pastor e líder responsável pelas igrejas da Ásia. Ele instrui Timóteo quanto a esse risco e perigo e nos traz agora, então, de forma muito pertinente, uma advertência também para os nossos dias. Nós não somos isentos desse perigo, desse risco. Estamos sujeitos a ele. Por isso precisamos ter a palavra de Deus como crivo para as nossas vidas. É uma advertência, então, no segundo capítulo da segunda carta a Timóteo, uma advertência quanto ao perigo externo, à perseguição, que procura fazer que o crente negue a sua fé por medo do sofrimento. E também a advertência quanto ao inimigo interno, o erro teológico, o desvio teológico, que procura nos desviar da fé. São inimigos da fé cristã. Um vem de fora, outro surge dentro. A perseguição leva à negação da fé pela ameaça do sofrimento. A heresia, o erro ou o desvio, leva ao desvio da fé pela vaidade do conhecimento. E é isso que Paulo vai tratar aqui com o jovem pastor Timóteo, para que ele cuide do seu próprio coração. Ele começa no verso 14 dizendo, recomenda estas coisas. Que coisas ele deveria então recomendar? Também ele diz, dá testemunho solene a todos perante Deus acerca disso, para que eles evitem contendas de palavras, que eles evitem disputas, debates acerca da teologia, acerca das coisas da palavra de Deus. Esses debates, essa tendência por contendas de palavras, para nada aproveitam, diz Paulo, exceto para a subversão dos ouvintes. Vai tão somente subverter os ouvintes, não vai trazer edificação para a igreja. E aqui a gente percebe essa tendência natural. No verso 16 ele continua dizendo, evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, continua ele, a linguagem deles corrói como um câncer. E por incrível que pareça, o apóstolo Paulo cita aqui dois nomes de pessoas que na Ásia estavam
se dedicando a esses debates sobre questões da lei e que estavam trazendo muito mal à igreja e pervertendo a fé a muitos e corroendo a fé a muitos. Himeneu e Fileto, né? Dois nomes que, por Paulo citar, são nomes conhecidos. Por Paulo citar na carta a Timóteo, são nomes de pessoas que estavam labutando juntamente com Timóteo, com Paulo, pela causa de Deus, mas que vieram a desviar-se da fé. Como diz o versículo 18, Himeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição dos mortos já se realizou. E estão pervertendo a fé a alguns. Expressões que são sinônimas que o apóstolo Paulo usa aqui para falar do perigo do erro teológico ou do desvio teológico, né? Ele diz que Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, essa expressão que eles usam. Ele diz que esse desvio da verdade foi resultado de contendas e debates teológicos. O que ele chamou também no verso 16 de falatórios, de palavreado inútil e profano. Erro doutrinário, para Paulo, corrói, contamina, perverte e desvia. E o problema está na vaidade do coração humano. O problema está no amor ao debate, no amor à polêmica, no amor às questões, a vencer o debate, o argumento com as outras pessoas. A título de defender a verdade, a gente pode incorrer num erro, num perigo, que é amar o debate, amar a polêmica, amar a discussão. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, tenha cuidado com isso. É algo chocante ou incrível, que parece... a gente não para perceber a gravidade disso, a aplicação desses perigos nos nossos dias. Não é um perigo que só rondava a igreja do primeiro século, mas é um perigo que ronda a igreja sempre. As ameaças externas não é um perigo que era apenas para aquela época, mas tem sido um perigo em toda a história do cristianismo. O diabo tem tentado, ao longo da história, se utilizar de governos, de impérios, de pessoas, para tentar frear ou intimidar a igreja. As perseguições acontecem contra o cristianismo, e não foi só no primeiro século, continua na história. Essas perseguições, às vezes, são físicas, são violentas, às vezes são ideológicas, às vezes são psicológicas, tentam intimidar a igreja para que ela se acovarde, para que ela silencie, para que ela se aquiete, para que ela não ouse anunciar a única coisa que pode transformar o coração de um homem: a graça e o evangelho de Cristo Jesus. Mas também o perigo é consistente, e a história do cristianismo mostra isso, que sempre surgem no meio da igreja, no meio do cristianismo, as heresias. Alguém já falou que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não que a Bíblia seja a mãe, mas a interpretação e o mau uso dela no meio do cristianismo, por causa da vaidade do coração humano. Eis aqui o fator perigoso. Eis aqui a preocupação de Paulo a Timóteo. Timóteo, cuida do teu coração, para que a vaidade não te tome. Cuida do teu coração, para que Satanás não consiga insuflar vaidade dentro de você. Não é o grande pregador Charles Spurgeon que sempre enfatizava isso, e isso sempre é lembrado de Spurgeon. Um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores, um homem muito usado por Deus, pregava com muita unção, com muito poder, com muita autoridade. Milhares de pessoas se juntavam lá em Londres para ouvir a sua pregação. E no Tabernáculo da Fé, onde ele era pastor, centenas de pessoas se rendiam a Cristo Jesus como consequência da sua pregação. E certa vez ele contando dos perigos da vaidade de encontrar lugar no coração de um homem de Deus, ele diz que sempre olhava
para o coração dele, questionava o coração dele. E certa vez ele, depois de um culto, onde percebeu a ação graciosa de Deus na vida das pessoas, onde muitas pessoas entregaram-se a Cristo, onde muitas pessoas corrigiram as suas vidas diante de Deus, ele, ao descer do púlpito e se dirigir à porta do tabernáculo para receber o cumprimento das pessoas, para abraçar as pessoas, uma senhora teve a preocupação de querer ser a primeira a dar um abraço no pastor Spurgeon, né? E fez questão de se colocar numa posição onde ela seria a primeira a cumprimentá-lo. Deu um abraço nele e disse: pastor Spurgeon, Deus lhe usou de forma tremenda hoje, como nunca. E Deus falou ao meu coração como nunca. E eu queria ser a primeira pessoa a lhe dizer isso após o culto. E pastor Spurgeon, sabendo do seu coração e das intenções do diabo, disse: minha irmã, eu lamento decepcioná-la, mas a senhora não foi a primeira pessoa a me dizer isso, né? E ela ficou então surpresa, porque ela fez questão de ser a primeira pessoa a dizer isso. E ela disse: quem foi que veio na minha frente? Ele disse isso, pastor. Ela disse: assim que eu acabei de pregar e sentei ali, o diabo cochichou isso no meu ouvido, né? O diabo é astucioso e é através da vaidade que ele tenta nos desviar da fé. Quando o perigo não vem de fora, ele parte de dentro do nosso próprio coração. E nós sabemos muito bem o que é isso que eu estou falando, né? Temos um coração propenso ao orgulho, propenso à vaidade. E eis aí um ambiente muito propício para que o diabo possa semear esse tipo de sentimento na nossa alma. Me lembro bem do filme que eu acho que muitas pessoas aqui assistiram, O Advogado do Diabo, né? Um filme muito forte, né? Onde a vida de um casal que está, um jovem promissor, advogado, entra numa grande companhia e é apresentado a toda a vaidade, né, que a profissão lhe dá, né? O ganhar os debates, o ser um grande homem de tribunal renomado, que ganha grandes causas, e a vaidade, o dinheiro, e ele vai se comprometendo cada vez mais nisso. E tudo isso se passou apenas num relance, né, de um momento onde ele entra no banheiro no meio de uma audiência, e ele consegue, o filme se desenrola em torno do seu sucesso, do seu possível sucesso. E que o seu sucesso foi a desgraça da sua vida que gerou corrupção, vaidade e a desgraça do seu próprio casamento, vendendo a alma e a consciência para poder obter esse sucesso. E no final, quando ele diz não a isso, né, e o filme mostra que era o diabo que estava pondo isso no coração dele, no final ele não se dá por vencido e diz que a vaidade é o pecado que ele mais estima no ser humano, porque é aí que ele de fato leva o homem ao erro. A preocupação de Paulo com relação ao coração de Timóteo é que Paulo também conhecia o seu próprio coração. E Paulo amava Timóteo. E Paulo se preocupava com o bem de Timóteo. E por isso ele exorta Timóteo. E diz a Timóteo que Timóteo deveria não somente se preocupar com o inimigo externo que ataca a igreja, mas se preocupar também com esse amigo silencioso, com esse fogo amigo, que está dentro da igreja, que pode corromper a fé a muitos. E não é com falta de ética que Paulo cita aqui 2 dos obreiros que juntamente com ele, com Timóteo e com tantos outros, se deixaram levar pela vaidade intelectual, a vaidade teológica, a vaidade do conhecimento, e começaram a afirmar certas coisas que estavam pervertendo a fé a muitos. E Paulo diz que a razão e que o motivo que leva uma pessoa a se desviar da fé, um líder a se desviar da fé, é o amor à contenda, o amor ao falatório ou ao palavreado, que só engendram contendas entre irmãos e que subverte a fé aos ouvintes. Paulo diz: Timóteo, que você precisa mesmo, como obreiro, é saber que numa grande casa, e Paulo cita aqui um exemplo comum das nossas próprias vidas cotidianas. No verso 20 ele diz: ora, para que você se convença de que isso é um perigo iminente, próximo, presente na vida da igreja, saiba que numa grande casa,
não há somente utensílios de ouro e de prata. Também há utensílios de madeira e de barro. Há utensílios que são para a honra e outros que são para a desonra. Não se surpreenda se dentre nós mesmos surgir pessoas que, ao invés de edificar a igreja, esteja trazendo prejuízo à igreja. Isso foi previsto pelo Senhor, isso é ensinado por todos os apóstolos e essa continua sendo a preocupação do apóstolo Paulo num dos últimos momentos da sua vida. Qual é a receita de Paulo? Qual é a advertência de Paulo? Qual é o conselho de Paulo a Timóteo para que ele possa fugir dessas coisas? No versículo 15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja, que conhece bem a palavra da verdade. A palavra de Deus, a verdade de Deus, é o sólido fundamento da vida de um crente, da vida de um pastor, da vida de um teólogo, da vida de um líder. Não é a minha capacidade ou a sua capacidade de conhecer a palavra, mas é a submissão ao que foi revelado. Nós não temos em absoluto que estar criando nada, mas ensinando a revelação de Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procure saber manejar bem a palavra da verdade, saber interpretar, saber aplicar, saber construir um pensamento e um ensino que traga à igreja edificação, para que você não tenha do que se envergonhar diante de Deus. Procure apresentar-te a Deus aprovado, porque há muitos que têm sido reprovados nisso, por não manejar bem a palavra, motivado pela vaidade do seu coração. No verso 21 ele diz que assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, dessa tendência do coração ao desvio, e aqui esses erros citados por ele aqui são as contendas de palavras, o amor ao debate, a tendência por novidades teológicas, o amor à polêmica. Essas coisas podem levar o homem ao erro. É interessante quando a gente estuda a história do cristianismo e a gente estuda os desvios teológicos que aparecem constantemente no cristianismo. A reforma protestante do século XVI foi um movimento vigoroso, onde se voltou à Escritura como o firme fundamento, e os teólogos começaram a buscar na palavra de Deus, né, o alimento para a alma da igreja, e começaram de fato a resgatar o manejar bem a palavra e o ensinar a palavra de Deus, o expor a palavra com fidelidade. As grandes confissões de fé nasceram em resultado dessa preocupação de interpretar corretamente a Escritura. As confissões de Heidelberg, a confissão belga, a confissão de Westminster, houve no Brasil até mesmo na época, né, uma confissão de fé da Guanabara, dos franceses que vieram estabelecer no Brasil uma colônia protestante, né. A preocupação por acertar, por interpretar corretamente, por crer corretamente na palavra de Deus, foi uma marca da igreja no século XVI, quando a reforma protestante tomou lugar na vida da igreja. Por incrível que pareça, o século seguinte, o século XVII, da metade do século XVII em diante, houve um declínio nesse vigor da igreja protestante, que nós chamamos de neoescolasticismo. O escolasticismo do século XIV e XV, de Tomás de Aquino, um movimento que trouxe muita complexidade à compreensão teológica, onde houve uma influência da filosofia aristotélica dentro da teologia, né? A reação do movimento protestante de Martinho Lutero era contra isso, ideologicamente e filosoficamente.
Lutero chegou a afirmar que a filosofia era a grande prostituta da teologia. Era que ela conseguiu desviar a teologia. Reagiu à filosofia influenciando o pensamento teológico. Mas, por incrível que pareça, a reforma do século XVI, que lutou contra esse aspecto, dessa influência filosófica na teologia, incorreu num erro no século XVII, com um movimento chamado de neoescolasticismo protestante. Porque se focou no debate teológico. Quando cessaram as contendas e as polêmicas e as guerras com o catolicismo, o protestantismo começou a degladiar-se entre si. Luteranos e calvinistas. As universidades tinham essa preocupação acadêmica do debate. E esse vírus terrível do amor à polêmica afetou tremendamente a igreja do século XVII e XVIII. Movimentos de avivamento tentaram resgatar a igreja, a espiritualidade, em vez do debate acadêmico. E é exatamente esse debate acadêmico que deu origem ao humanismo e posteriormente ao liberalismo teológico. E Paulo está dizendo aqui, há séculos atrás, cuidado com isso, cuidado com o amor à polêmica, o amor ao debate. No verso 22, ele diz uma coisa, que um texto que os jovens se aplicam muito à sua juventude, mas o contexto aqui imediato, primário, é essa questão da vaidade do coração, do debate. Foge das paixões da juventude, foge dessa imaturidade de amar a discussão, foge das paixões da mocidade, siga ao contrário dessa vaidade, desse amor à polêmica, da discussão, do querer ganhar o argumento. Segue a justiça, segue a fé, siga o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. Se afaste de pessoas vaidosas. Estivemos esse final de semana, sexta e sábado, lá em Salvador, num curso de treinamento em evangelismo pessoal e discipulado, e evangelismo através das redes sociais, um curso das federações de mocidade lá de Salvador e da APECOM. Nós estivemos lá também, dando curso para os jovens, e uma discussão muito boa de como a gente pode utilizar as redes sociais como um veículo e uma ferramenta de evangelização. Como os jovens podem perceber isso, como a igreja pode perceber esse filão aqui para alcançar milhares de pessoas. Como a gente pode utilizar essa ferramenta não somente para postar nosso dia a dia, mas também para influenciar outras pessoas a repensarem as suas vidas e a fé cristã. Mas, mais uma vez, se volta para que, às vezes, nessas redes sociais, às vezes as discussões insensatas acontecem. Às vezes, coisas internas de igreja são colocadas ali para discussões. E se pensou nisso, que coisa absurda. A gente está expondo o evangelho, expondo a igreja, quando quer trazer a discussão para centenas de pessoas que não conhecem essa mesma fé. Em vez de se utilizar disso de forma inteligente, a gente está trazendo um escândalo. Mas porque a natureza humana tem essa inclinação e amor a isso, ao debate. E Paulo está dizendo, Timóteo, guarda o teu coração, foge dessa tendência juvenil. Foge das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com pessoas que têm coração puro e que invocam o Senhor. Repele, diz o verso 23, as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas, confusão. Himeneu e Fileto, 2 homens de Deus,
por serem dominados por essa vaidade, pela arrogância e o orgulho espiritual ou teológico, chegaram à compreensão de que a ressurreição já havia se realizado. E estava confundindo a fé muitas pessoas, ensinando isso na igreja. E Paulo diz, toma cuidado com o seu próprio coração. Não é? Verso 24 ele diz, o servo do Senhor, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a debater, não se entregue a isso. E sim, no exercício do seu ensino, no exercício da sua pregação, no exercício da sua liderança e do pastorado, ele deve ser brando para com todos, deve ser pronto ou apto para instruir, deve ser paciente na instrução, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez espiritual, à sensatez da palavra de Deus, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Laços do diabo, a vaidade. Foi assim, ou por causa disso, que o diabo, que Lúcifer caiu. A vaidade de querer tomar o lugar de Deus. Foi essa mesma tentação, foi essa mesma coisa que ele insurgiu no coração do primeiro casal, dizendo que, não, vocês têm uma opção de vida diferente da submissão, vocês podem ser dono do nariz de vocês. Deus não quer que vocês façam isso, porque se vocês fizerem, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E ele instiga no coração do homem vaidade. A mulher olha para o fruto que Deus havia dito que eles não comessem e viu que era bom para dar entendimento. Vaidade. O servo do Senhor, Timóteo, deve se apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece bem a palavra da verdade. O servo do Senhor deve fugir das paixões juvenis que inflamam no nosso coração a revolução, que inflama no nosso coração o debate, que inflama no nosso coração o vencer na nossa opinião. Foge dessas coisas. Repele questões insensatas e absurdas que só engendram contendas, pois é necessário que o servo do Senhor não ame a polêmica, não ame o debate. Ele tem que estar pronto para debater. Ele tem que estar pronto a defender a fé. Mas há uma diferença entre você estar pronto para defender a fé e você amar o debate. Eu me lembro que o reverendo Francisco, certa vez, acho que conversando com Augustus e comigo, há 30 anos atrás, quando eu era pastor auxiliar aqui, a gente tinha que, às vezes, ter que disciplinar alguém como pastores da igreja, como conselho. E a orientação dele era essa, que a gente tem que ter firmeza e coragem para disciplinar pessoas que estão vivendo em pecado, por amor à alma delas, e não por amor à disciplina. Não é? Dizendo que, como um pai que tem que disciplinar às vezes um filho, e o ato de disciplinar um filho fisicamente dói mais na gente do que nele, né? Como pastores também, a gente deveria sentir a mesma dor ao ter que disciplinar alguém. Que a disciplina era necessária, a gente não podia fugir disso, mas que a gente não amasse a disciplina. A gente amasse a pessoa que está afetada pelo pecado. E aqui é a mesma coisa. O servo do Senhor tem que ser apto para instruir. Tem que ser apto para disciplinar com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento. Não é que a gente vai fugir do debate ou que vai evitar o debate quando a heresia ameaça a igreja. Ao contrário, Paulo está dizendo, Timóteo, a heresia é um perigo constante na vida da igreja.
O erro doutrinário é um perigo constante na vida da igreja. Você tem que estar pronto para treinar pessoas e para instruir a igreja, para evitar o erro, para que ela não seja levada por todo o vento de doutrina. Um pastor tem que se apresentar diante de Deus aprovado como alguém que sabe manejar a palavra de Deus, para conduzir a igreja na direção correta. Porque sempre vai existir a ameaça do erro. Mas ele não deve amar o debate. Porque o amor ao debate é fruto da vaidade, vai alimentar a vaidade no coração do homem. Foge disso. Te livra disso. Alguém que se purificar a si mesmo desses erros se tornará um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Cuida da vaidade no seu próprio coração. Esteja pronto e apto para instruir de forma paciente aqueles que se contradizem ou que se desviam. Faça isso na expectativa de que essas pessoas se arrependam e que volte à sensatez, que Deus lhes conceda isso. Porque fazendo assim você vai livrar essas pessoas do laço do diabo. Paulo não citava Himeneu e Fileto na tentativa de, como diria hoje, de detonar esses obreiros. Paulo dizia, Timóteo, olhe o risco. Eles eram homens que, como a gente, andaram com o Senhor. Eram homens que, como a gente, oraram e quiseram ser útil à vida da igreja. Mas porque não tiveram cuidado, o diabo conseguiu laçá-los na vaidade. E eles se desviaram da verdade, estão desviando a fé a muitos. Se isso aconteceu com Himeneu e Fileto, pode acontecer comigo e com você. Por isso é necessário que a gente se apresente a Deus aprovado, como pessoas que sabem manejar ou interpretar corretamente a Escritura, ter temor diante dela. Por isso a gente precisa fugir das paixões da mocidade, de querer nos sobrepor a outras pessoas. Isso é falta de maturidade espiritual. Nós não fomos chamados para competir com as outras pessoas como se nós fôssemos melhores do que ninguém. Estamos nisso por graça e por graça de Deus somente. Cuida do teu coração para que o diabo não te enlace como laçou Himeneu e Fileto. Esteja pronto para ensinar corretamente à igreja o caminho. Esteja pronto para até disciplinar com mansidão esses irmãos, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento, para que eles conheçam de forma plena a verdade revelada da palavra de Deus, para que eles retornem à sensatez, para que eles sejam libertos ou livres do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que me chama a atenção em Paulo e na palavra de Deus é que a Bíblia nunca trata um assunto como esse para que nós nos achemos intocáveis. A preocupação de Paulo não é apontar para os outros, mas apontar para o nosso próprio coração, para que tenhamos cuidado. Eu me lembro muito bem, mais uma vez citando o reverendo Francisco Leonardo, nas épocas de estudo no seminário, onde ele entrava na classe com aquele jeitão dele, né? Aquele sotaque holandês, dizia, meus irmãozinhos, vocês são todos hereges. Né? Tenham consciência disso. Né? E eu, a princípio, me chateava muito com aquilo me chocava, porque eu disse, mas como é que eu sou herege, pastor? Eu fui alcançado pela graça do Senhor, estou aqui no seminário porque eu quero ser útil à igreja, eu quero aprender para ser pastor. Como é que eu sou herege? Ele disse, você é herege por natureza. No seu coração, a tendência do seu coração é compreender mal a palavra e aprender desviadamente. Não confie na sua compreensão. O que ele queria nos dizer era isso. Tenha como base não a sua capacidade de interpretar, tenha como base a verdade que está revelada. Submeta-se a ela. Não parta para a Escritura para formular, para usá-la para formular os seus conceitos pessoais. Cuidado com isso, é um cabelinho de gato, é tão delicado isso. O pastor, o crente,
a igreja tem de fato e verdade, como levantou essa bandeira os reformados, ter a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Eu preciso me submeter a ela. Eu preciso buscar que ela forme os meus conceitos e que eu não parta para ela, utilizando ela para formar aquilo que eu quero. Tenha esse cuidado. É isso que é apresentar-se a Deus aprovado, sabendo interpretar bem ou manejar bem a palavra da verdade. É isso que significa fugir das paixões, da vaidade, da competitividade, da arrogância, do querer um lugar na vitrine, no espaço. Quantas vezes a gente incorre em risco, como ministro, como pastores, quando a gente vive a nossa vida para fazer conhecido o nosso nome? Quantas vezes a gente incorre nessa vaidade de querer ser reconhecido? Esses dias eu estava vindo com Arthur de Itambé, e Arthur é hilário demais, ele é muito gaiato. Ele estava me mostrando, pastor, escute isso, não é? A gente vem, nas nossas reuniões das quartas-feiras com os pastores, a gente vem lendo um livro, e a gente vem meditando nesse livro, que tem como título Humildade, a verdadeira grandeza. Porque a gente conhece o nosso coração, e a gente está trabalhando exatamente isso. De ter um coração humilde na presença de Deus e vigiar essa tendência humana de se envaidecer. E aí a gente, aplicando isso, que a gente vinha conversando, ele disse, escute isso aqui. Aí ele tinha no celular gravado um testemunho de um certo irmão que estava... Isso era, não sei se foi no YouTube que ele pegou, onde foi que ele pegou, mas a pessoa falava indignada porque recebeu o convite de uma cunhada para ir para uma outra igreja, de um outro ministério que não era o dele, e que ele era presbítero, né? Acho que obreiro, um pastor, alguma coisa assim, e que chegou lá, ninguém anunciou ele, né? E ele ficou indignado. Foi lá e só disseram, o irmão fulano de tal está aqui, mas não disseram que eu era presbítero, que eu era responsável por aquele campo e etc. Não disseram nada disso. Eu fiquei já chateado com isso, porque, né, estava eu lá, estava o meu cunhado, tal. E no meio do testemunho, isso que Arthur ficou chocado e queria me mostrar, ele começou a dizer palavrão, né? Os palavrões mais absurdos possíveis que você possa imaginar. Contra a igreja ou contra o irmão que não apresentou ele, nem destacou ele nos seus cargos que tinha, né? E assim, ele dizia assim, chamava palavrão e dizia, não, irmão, me desculpe, mas é isso mesmo, quando eu estou na unção é assim, ele toma palavrão. E eu digo, meu Deus, como é que pode acontecer um negócio desse? Mas assim, esses absurdos acontecem e as pessoas nem percebem, e eu nem me refiro ao palavrão, mas à vaidade de quando a gente não é apresentado, não é destacado, não é reconhecido, a gente fica meio assim, rapaz, nem me perceberam, nem me notaram. Esse sentimento que vem no coração do homem. E a gente tem que cuidar isso do nosso coração, para que o diabo não nos lace. Porque se ele conseguiu fazer isso conosco, a nossa motivação no ministério não vai ser o serviço, mas vai ser se servir da igreja para a nossa própria vaidade pessoal e reconhecimento. Então, isso não é um problema dos pastores, isso é um problema de nós, os seres humanos, né? Com o pastor é mais grave ainda, porque esse homem vai ser exemplo, e se ele não conseguir ser humilde, ele não vai ensinar humildade a ninguém, né? E a gente, brincando, o livro já diz que quando a gente reconhece humildade, a gente já perdeu ela há muito tempo, né? Então é alguma coisa que a gente sempre vai lutar para alcançá-la. Mas a preocupação de Paulo aqui não é apontar o dedo para ninguém, mas é dizer, Timóteo, cuida do teu coração. Eu, como você, temos um coração caído e pecador. E a gente precisa cuidar do coração para que essas coisas não nos dominem. Porque a vaidade cega. Porque pessoas podem começar bem, mas se deixarem levar pela vaidade, podem terminar mal. Porque ao invés de ser útil à igreja, vão começar a ser prejudiciais para a igreja, ensinando o que não devem por vaidade, se metendo em falatórios, em discussões, em polêmica, por amor à polêmica. Evita essas coisas, foge dessas coisas.
Apresenta-se a Deus como um obreiro aprovado que sabe manejar e aplicar a palavra à tua vida. Seja pronto para defender a fé. Esteja pronto até para corrigir os que contradizem a fé. Mas não faça isso por amor ao debate. Faça isso na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento, para que eles retornem à sensatez e sejam livres do laço do diabo. Guarde o seu coração e fuja você mesmo dessas paixões. Que Deus possa abrir os nossos olhos para percebermos de forma clara uma coisa. Esses perigos aqui, da perseguição, na tentativa de fazer o crente negar a sua fé, por medo do sofrimento, é uma ameaça presente e constante nos nossos dias de hoje. A gente vive dias de perseguição não físicas. Não é ameaça de morte, não é? Mas é intimidação. E às vezes a gente, nas coisas mais comuns da vida, assumir algumas posturas de comportamento diante de uma turma no colégio ou na escola pode me trazer constrangimento. Às vezes a gente minorias estão o que nós cremos ser intimidados ou vamos mostrar a cara? Essas questões não são problemas tão somente do século I. Essas questões são problemas que a igreja vai enfrentar a vida toda. Ao mesmo tempo que a igreja tem que ter muita consciência de entender que os problemas internos, a interpretação incorreta, os desvios teológicos acontecem no meio do cristianismo hoje. E que nós não temos que ser polêmicos para andar discutindo teologia o tempo todo e isso ser o nosso foco, mas ao mesmo tempo estar prontos para defender a fé quando ela for ameaçada. Pronto para disciplinar quem ameaça a verdade da Escritura de Deus. Mas fazer isso na expectativa de levar essas pessoas a arrependimento. Esses problemas são atuais, são presentes, são relevantes. E uma igreja madura, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, vai ser uma igreja que vai saber identificar esses desvios, esses erros que norteiam e que rondam a igreja dos nossos dias. Isso vai enfraquecer a igreja se a igreja não for firme com relação ao tratamento dessas coisas. Esses erros, esses desvios teológicos, diz Paulo, corrói como câncer, perverte, contamina, adoece uma igreja. Por isso, Timóteo, esteja pronto, seja apto para instruir, mas seja paciente. Discipline, se for necessário, com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento. Eu queria que nós pudéssemos nos achegar diante de Deus nesse momento agora em oração, embaixo da nossa cabeça. Eu queria fazer duas perguntas para você, como cristãos, como igreja do Senhor. Você tem tomado alguma posição, alguma decisão, alguma postura de, ao se sentir ameaçado quanto às suas convicções, você silenciar para se proteger, para não ser exposto em algum ambiente do seu convívio, dos seus relacionamentos, trabalho, escola, seja lá onde for? Se você tem tido essa atitude, não é uma atitude boa, não é uma atitude aprovada por Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Mostre quem você é. O mundo precisa ver que você é diferente.
É isso que vai causar diferença no mundo. Defenda a sua fé. Assuma a sua posição. Mas não por amor à polêmica. Por amor às pessoas que precisam ser instruídas na verdade. Você é um crente daquele tipo que aceita tudo o que se ensina, o que se prega, porque as pessoas falam em nome de Cristo, interpretando mal algumas verdades bíblicas de que aquele que não é contra mim é por mim. Cuidado, porque o diabo é muito astucioso. Ele vem com a verdade misturada com o erro para confundir a fé à igreja. Himeneu e Alexandre e Fileto aqui, eles não eram pessoas que eram hereges, eles eram desviados teologicamente. Eles não negavam toda a fé, mas ensinavam algumas coisas que prejudicavam a igreja e que pervertiam a fé a alguns. Então, você tem esse discernimento, você tem esse cuidado. O que está alimentando a tua alma? Há tantos meios de comunicação fáceis, onde mensagem de todos os tipos tem chegado. Você recebe tudo, engole tudo? Ou você tem critério para saber se essas pessoas estão ensinando o que a Bíblia ensina? Porque se não ensinar o que a Bíblia ensina, não me interessa. Eu vou buscar, como diz aqui a palavra de Deus, seguir, compartilhar a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Reflita sobre a sua vida cristã nos nossos dias. Sobre as decisões que você tem tomado quanto a essas questões práticas e às vezes até invisíveis no nosso meio. Deixe que a palavra de Deus formule as suas decisões e ajude você a caminhar numa conduta que agrada a Deus. Tenha cuidado desses perigos. Paulo os viu como perigos. Veja também como perigos e não como coisas normais na vida da igreja. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra, Senhor Deus, para receber a instrução para as nossas vidas. Os mesmos problemas que o apóstolo Paulo identificou e percebeu na vida da igreja daquele primeiro século, são os mesmos problemas que nós identificamos e vivemos hoje na igreja. São perigos que silenciam a vida de crentes, que por temor ao constrangimento ou ao sofrimento se escondem. Quando a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, e não se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo de um balde, mas no velador, no lugar onde ela possa ser vista por todos, para que dali ilumine, que os homens possam ver a nossa vida, Senhor Deus, que a gente possa se mostrar para o mundo aquilo que o Senhor fez, as nossas convicções, o que nós cremos, que a gente possa afirmar como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Eu não posso esconder o Evangelho. Temos que ter consciência, Senhor Deus, que nós somos as Tuas cartas vivas. E que o Senhor quer usar a nossa vida para impactar a vida do outro. Nos dê essa consciência, Senhor, para assumirmos o que somos, para vivermos o que somos e para causar diferença nesse mundo. E Pai, para que a nossa vida seja autêntica, para que o testemunho da Tua igreja seja um testemunho de fato contundente, transformador, relevante para o mundo, nos ajude a observar o perigo interno dos desvios teológicos. Porque onde não há um ensino firme da Tua palavra, vai existir uma igreja adoecida, uma igreja relativizada, uma igreja que não olha a verdade como algo absoluto, que cada um tem o seu próprio ponto de vista, que isso depende do conceito particular de cada um, quando a Tua palavra nos diz que a Tua palavra é a verdade. E que para sermos aprovados diante de Deus, temos que aprender a conhecê-la, a dominá-la, a manejá-la bem,
para a nossa vida, para o bem da nossa vida e para o bem e saúde espiritual da igreja. Só existirá uma igreja forte quando a tua palavra for vista como única regra de fé e prática, Senhor. Quando for exposta e ensinada com fidelidade, Senhor. Não nos permite cair nesse relativismo do nosso século, mas ter a tua palavra como algo precioso, mais valioso do que ouro, mais saboroso ao nosso paladar do que mel. Que a gente possa desejar, Senhor Deus, conhecer a tua palavra, que a gente possa pregar, expô-la com fidelidade, Senhor Deus, e que a igreja seja alimentada e fortalecida e saudável para reconhecer o erro, o falso, aquilo que pode corroer a igreja, perverter a fé a alguns. Ajuda-nos, ó Senhor Deus. Visita a tua igreja nesses dias. Visita a tua igreja no nosso país, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Traz quebrantamento à igreja, Senhor, para que ela seja uma igreja forte, para que com autoridade pregar o nome de Jesus e causar diferença no nosso mundo. Abençoa a vida de cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar nessa noite, de cada irmão querido que se encontra aqui. Fortaleça os nossos corações. E se há, Senhor Deus, vaidade entre nós, se há orgulho entre nós, se há um conceito equivocado de que nós somos melhores ou merecedores de alguma coisa, tire isso, destrua isso, nos quebrante, nos humilhe para reconhecermos quem somos, ó Pai amado, diante do Senhor. Nos dê um espírito de servo, de querer ser útil ao outro, de ter os nossos irmãos acima de nós mesmos, ó Senhor Deus. Assim como Jesus, que era Deus e se fez homem por amor a nós. Que a gente siga o exemplo do nosso amado Salvador. Que a gente deseje seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o teu nome. Faz assim, Senhor Deus, com as nossas vidas. Perdoa-nos os pecados, perdoa-nos a timidez, perdoa-nos a covardia, perdoa-nos o silêncio, muitas vezes, quando deveríamos falar. Perdoa-nos quando nós nos escondemos, quando deveríamos nos mostrar. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, quando acolhemos o erro, quando não estamos aptos para corrigir o erro. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, por isso, nos faça uma igreja mais zelosa, pessoas mais zelosas. Nos lave com o sangue de Jesus. Renova sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o teu poder. É isso que te pedimos em nome do nosso amado Redentor, Pai.